Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai corrigir alguns exercícios sobre princípio fundamental da contagem, né? O exercício 1. Então, no primeiro exercício a gente tem aqui, para ir à praia, Silvia pretende colocar um biquíni e uma canga. Sabendo que ela possui 5 biquínis diferentes e 3 modelos de canga, de quantas maneiras ela pode se vestir? Aqui a gente vai considerar duas etapas, né? A primeira etapa é o momento que ela vai escolher um biquíni, né? Como ela tem 5 biquínis diferentes, né? Então ela tem na primeira etapa 5 possibilidades de escolha, 5 opções de escolha. E na segunda etapa é o momento que ela vai escolher uma canga. Como ela tem 3 modelos de canga, então a gente tem na segunda etapa 3 possibilidades ou 3 opções de escolha. O total de maneiras que ela pode se vestir, pelo princípio fundamental da contagem, é o produto das possibilidades de cada etapa. Então, 5 vezes 3, 15. Ela pode se vestir, então, de 15 maneiras diferentes. Exercício 2. O restaurante oferece almoço a R$20, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. De quantas maneiras um cliente pode fazer seu pedido se existem 4 opções de entrada, 3 de prato principal e 2 de sobremesa? Aqui nós teremos 3 etapas. Primeira etapa é o momento que o cliente vai escolher uma entrada, né? Então, como a gente tem aí 4 opções de entrada, então são 4 possibilidades para a primeira etapa. Na segunda etapa, é o momento que o cliente vai escolher um prato principal. Como ele tem 3 opções de prato principal, então 3 possibilidades para a segunda etapa. E na terceira etapa, é o momento que ele vai escolher uma sobremesa. Como ele tem 2 opções de sobremesa, então 2 possibilidades para a terceira etapa. Multiplicando todas as possibilidades entre cada etapa, nós temos então 24 maneiras de se fazer um pedido. Exercício 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 2 e 3? Se a gente vai formar números de 3 algarismos, então nós temos 3 etapas, né? Que são as posições de cada algarismo, né? Então, na primeira etapa, a primeira posição, né, nós temos quantas opções de escolha? A gente vai usar os algarismos 1, 2 e 3, então nós temos 3 opções de escolha, que são exatamente esses 3 algarismos aqui. Nós temos 3 opções ou 3 possibilidades para a primeira etapa, para a primeira posição. Na segunda posição, nós temos uma possibilidade a menos, né? Ao invés de 3, a gente vai ter 2 possibilidades, porque os algarismos têm que ser distintos, então não pode haver repetição. O algarismo que foi escolhido para a primeira posição não pode repetir na segunda posição. Portanto, ao invés de 3 possibilidades, nós vamos ter 2 possibilidades. Na terceira possibilidade, na terceira etapa, nós teremos uma possibilidade, porque os 2 algarismos que já foram escolhidos para as 2 primeiras posições não poderão ocupar a última posição. Portanto, uma única possibilidade é o algarismo que sobrou aqui. Uma possibilidade para a última posição. Explicando aí todas essas possibilidades de cada etapa, nós temos 6 números. Então, podemos formar 6 números diferentes usando os algarismos 1, 2 e 3. Exercício 3, letra B. Agora eu quero saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos ímpares. Os algarismos ímpares são esses elementos desses conjuntos aqui, 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são os algarismos ímpares, né, que a gente utiliza no sistema decimal. Então, como eu quero formar números de 3 algarismos usando apenas esses algarismos ímpares, nós temos aí 3 etapas, né, 3 posições. Na primeira posição, nós podemos colocar qualquer um desses algarismos, como são 5, então nós temos 5 possibilidades para a primeira posição. Na segunda posição, como são algarismos distintos, não podemos repetir, então ao invés de 5 possibilidades, né, vamos supor que eu já tenha escolhido aí o 3 ou qualquer outro elemento para ocupar a primeira posição, ele não poderá repetir na segunda posição, portanto,
nós temos uma possibilidade a menos, uma opção a menos. Então, nós temos 4 possibilidades para a segunda posição. E na terceira posição, nós temos 2 possibilidades a menos, portanto, 3 possibilidades. Né? Pelo fato de serem algarismos distintos, não poderá haver repetição. Multiplicando essas possibilidades, 60 números. Então, essa é a quantidade de números que podem ser formados de 3 algarismos, usando esses 5 algarismos aqui sem repeti-los. Exercício 3, letra C. Agora eu quero formar números de 3 algarismos distintos, usando apenas os algarismos pares. Esses são os algarismos pares, são 5 também, então a princípio a gente poderia pensar que seria a mesma coisa do exercício anterior, né? A mesma quantidade de números, 60 números. Porém nós temos o problema do zero, né? Que a gente não pode contar os números onde a gente colocaria o zero na primeira posição. Então nós temos 3 etapas da mesma forma, só que aqui na primeira posição a gente não vai ter 5 possibilidades, porque a gente não pode contar com o zero na primeira posição. Então, a gente tem 4 possibilidades para a primeira posição. Na segunda posição, nós podemos contar com zero, mas como são algarismos distintos, a gente não pode repetir o algarismo que já foi na primeira posição. Portanto, nós teremos também 4 possibilidades. Seria, vamos supor que tenha entrado aqui o algarismo 2 na primeira posição. A gente teria o 0, 4, 6 e 8. Então, são 4 possibilidades, porque a gente não pode contar com o algarismo que já foi na primeira posição. Na terceira posição, nós temos, são 5 algarismos, mas 2 já foram usados na primeira e na segunda posição. Então, nós temos 3 possibilidades para a última posição. Multiplicando todas essas possibilidades, dá um total de 48 números, é o total de números que podemos formar 3 algarismos distintos, usando esses 5 algarismos aqui, que são os algarismos pares. Agora nós queremos formar números de 3 algarismos distintos, usando algarismos pares e ímpares intercalados, ou seja, um par, um ímpar e um par. Então, um ímpar, um par e um ímpar. Nós temos então 2 casos. No primeiro caso, a gente tem números onde o primeiro algarismo é par, o segundo é ímpar, o terceiro é par. Podemos ter também, como no segundo caso, o primeiro algarismo ímpar, o segundo par e o segundo ímpar. Então, nos 2 casos, nós temos pares e ímpares intercalados. Então, vamos para o primeiro caso. Aqui na primeira posição, como eu preciso colocar aqui um algarismo par, então um desses 5 algarismos aqui, lembrando que o 0 não pode entrar na primeira posição, então eu tenho 4 possibilidades. Pode ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, são 4 possibilidades para a primeira posição. Na segunda posição, eu devo colocar um algarismo ímpar. Então, quantas possibilidades eu tenho? 5 possibilidades, porque eu tenho 5 algarismos ímpares e ainda não entrou nenhum algarismo ímpar nesse caso aqui. 5 possibilidades. Na última posição, vai um algarismo par. Nós temos, então, 5 algarismos pares. Aqui pode entrar o 0, né? Só que aí não pode haver repetição, porque já entrou um algarismo par na primeira posição. Então, na primeira posição pode ter entrado o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, um deles já entrou na primeira posição, não pode repetir aqui na última posição. Não pode ser repetido na última posição. Então, nós teremos, ao invés de 5 possibilidades, 4 possibilidades. Então, multiplicando essas possibilidades, 80 números que podemos formar usando esse caso aqui, né? Par, ímpar e par. Passando aqui para o segundo caso, na primeira posição vai um algarismo ímpar. Então, nós temos aqui 5 possibilidades, são 5 algarismos ímpares, todos eles podem entrar na primeira posição. Na segunda posição vai um algarismo par. Também a gente tem 5 possibilidades, que todos eles podem entrar aqui. O 0 não tem problema, porque aqui não é a primeira posição, então não temos problema com o 0. Nós temos 5 possibilidades para essa posição. E na terceira posição vai um algarismo ímpar. Como já foi usado um algarismo ímpar na primeira posição, então nós temos uma possibilidade a menos. Ao invés de 5, nós teremos 4 possibilidades para essa última posição. Então, multiplicando aí as 3 possibilidades, nós temos 100 números. Então, a gente tem
80 números desse tipo aqui, par, ímpar, par. E temos 100 números do tipo ímpar, par e ímpar. Então, somando os dois casos, um total de 180 números, a quantidade de números que podemos formar com algarismos pares e ímpares intercalados. Exercício 4. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine a quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Então, como nós temos que formar números de 3 algarismos, nós vamos ter, então, 3 etapas, ou 3 posições. Na primeira posição, nós podemos colocar qualquer um desses algarismos aqui, do 0 até o 6, exceto o 0, né? Porque na primeira posição não pode entrar o 0. Então, nós temos, na verdade, do 1 ao 6, então nós temos 6 possibilidades. Na segunda etapa, nós podemos utilizar qualquer um desses algarismos. Como aqui não está dizendo que são algarismos distintos, precisam ser distintos, então nós podemos repetir algarismos aqui. Então a gente tem todas as possibilidades para a segunda posição, ou seja, 7 possibilidades. Na terceira posição, como os números que nós temos que formar são números pares, então a última posição só pode entrar algarismo par. Para que o número seja par, o último algarismo tem que ser par. Então, na última posição pode entrar o 0, o 2, o 4 ou o 6. Então, nós temos 4 possibilidades, né, para essa última posição. Multiplicando todas essas possibilidades, 168 números é o total de números pares, 3 algarismos que podemos formar usando os algarismos de 0 a 6. Exercício 4, letra B. O enunciado é o mesmo, né? Só vai mudar aqui a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar. Então, como tem agora a palavra distintos, então não podemos repetir algarismos, vamos ver qual que é o procedimento. Nós temos o seguinte, vamos começar pela última posição, porque na última posição nós temos uma restrição. Como as etapas elas são dependentes, né? Diferente da letra A, havia uma independência entre as etapas, então, tanto faz, a gente poderia começar por qualquer uma das etapas. Aqui a gente precisa começar necessariamente pela última posição, onde tem uma restrição, que tem que ser algarismos pares, porque a gente está formando números pares. O último algarismo tem que ser um algarismo par. Só que nós podemos ter o 0, né, o 2, o 4 ou o 6. São 4 algarismos pares que a gente tem aqui. Portanto, a gente tem 4 possibilidades para essa última posição. Vamos lá para a primeira posição, porque aqui na primeira posição também tem uma restrição. Aqui não pode entrar o 0. Aqui na primeira posição, a gente vai ter 6 possibilidades, se acaso o algarismo que entrou aqui na última posição, caso tenha sido 0, nós teremos 6 possibilidades. Se o algarismo que entrou aqui na última posição for o 2, o 4 ou o 6, nós teremos 5 possibilidades. Por quê? Se aqui entrou o 0, nós temos, e aqui não pode entrar o 0, porque o 0 já entrou na última posição, e também porque o 0 não vai na primeira posição. Nós temos 6 possibilidades, que são os algarismos do 1 ao 6. Se aqui na última posição entrou o 2, o 4 ou o 6, a gente vai ter 5 possibilidades, porque nós não podemos ter o 0 na primeira posição, nem um dos algarismos que já foi na última posição, que é o 2, o 4 ou o 6. Por causa dessa duplicidade de possibilidades na primeira posição, nós vamos separar isso aqui em 2 casos, da seguinte forma. No primeiro caso, vou contar aqui só os números que terminam com 0. No segundo caso, vou contar os números que terminam com 2, 4 ou 6. Então, vamos supor que aqui seja, né, o 0 vai na última posição aqui. Então, nós temos uma única possibilidade aqui para a última posição, que é o 0. Na primeira posição, caso o 0 tenha sido usado na última posição, nós temos 6 possibilidades para a primeira posição, porque como o 0 já foi usado na última posição, sobram esses 6 algarismos para a primeira posição. Então, 6 possibilidades. Na segunda posição, nós temos 5 possibilidades, porque nós já usamos o 0 na última posição, e um outro algarismo qualquer aqui na primeira posição,
portanto, 2 possibilidades a menos, 5 possibilidades. Multiplicando, nós temos então 30 números que podemos formar, né, com esses algarismos, que terminam com 0. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós temos 3 possibilidades para essa primeira posição. Observe que a gente dividiu aqui, né? Aqui a gente tinha uma possibilidade, aqui a gente as 4 possibilidades que a gente tinha para a última posição. Nós trouxemos uma possibilidade para o primeiro caso e 3 possibilidades para o segundo caso. Então, como a gente tem então 2, 4 e 6 na última posição, 3 possibilidades. Na primeira posição, como já entrou aqui o 2, o 4 ou o 6, nós temos então 2 possibilidades a menos, porque já usamos um desses algarismos aqui na última posição, e aqui na primeira posição não pode entrar o 0. Então nós temos 2 algarismos que não poderão entrar nessa primeira posição. Um é o 0 e o outro é um desses 3 algarismos que já entrou aqui na última posição. Então nós teremos 5 possibilidades para essa primeira etapa. Na segunda etapa, nós temos também 5 possibilidades, porque a gente tem 7 algarismos no total e 2 já foram usados na última posição e outro na primeira. Então restam 5 possibilidades para a segunda posição. Multiplicando todas as possibilidades, nós temos então 75 números que podem ser formados nesse segundo caso, que são os números que terminam com 2, 4 ou 6. Então, somando os dois casos, 30 mais 75, 105. Portanto, a gente tem 105 números pares que podemos formar de 3 algarismos distintos, usando esses 7 algarismos aqui. Ok, pessoal, por hoje é só, né? Até a próxima.